Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao novíssimo episódio aqui do Histórias de Vendas e temporada nova para nós começarmos aí o nosso ano com tudo, hein? E hoje eu trouxe aqui para bater um papo com a gente o Renato Lopes. O Renato atua há mais de 10 anos em vendas de soluções de tecnologia e software. E o Renato tem um ponto muito interessante que ele atua em países de língua portuguesa. Então, olha só, ele atua no Brasil, Portugal, Angola e Moçambique. O cara é fera demais, tá? E além disso, o Renato mantém um canal no YouTube e um podcast chamado Profissão Mundo. Renato, o qual eu participei aí, tive o prazer e a honra de participar recentemente a convite aí do Renato. Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado demais por você ter aceito aí o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de conversar, compartilhar experiências com mais pessoas. Fico feliz de o Ricardo ter participado lá do nosso podcast e eu acho que a missão da gente que tem um pouquinho mais de experiência é compartilhar essa informação, né, para que mais pessoas possam alcançar objetivos, resultados que esperam. Mesmo em resultados, cada um tem o seu tipo de resultado, né? Mas a ideia é sempre compartilhar. Obrigado por me convidar, Ricardo. Não, show de bola. E olha só, você que está nos assistindo pelo YouTube, você que está nos assistindo e nos ouvindo pelo Spotify, hoje você vai conhecer aí algumas diferenças entre como vender para o Brasil e vender para esses outros países aí de língua portuguesa. E claro, no final, o Renato preparou aquela famosa histórias de vendas para a gente conhecer um pouco aí dessa história que o Renato vivenciou nesses 10 anos atuando aí em vendas. Pô, e para nós começarmos, Renato, me conta um pouco, cara, como é que você surgiu aí nesse mundo de vendas? Olha, é engraçado assim que para vir participar do seu podcast que eu comecei a avaliar assim como realmente eu comecei a trabalhar com vendas. Eu talvez nunca tenha feito tenha tido essa experiência de como eu comecei. Mas hoje eu penso assim que, na verdade, eu comecei com meu pai, bem na minha adolescência. Meu pai trabalha porta a porta assim, com materiais descartáveis e, sabe, foi a primeira oportunidade que eu tive. E hoje que eu vim reparar nisso. Era adolescente, mas sabe aquilo de ter que trabalhar com o pai? Acho que quase todo mundo passou por essa experiência um pouquinho. E foi ali a primeira experiência assim, nossa, eu vendia, mas era meio por osmose, não sei se essa é a palavra. Vendia porque era o que tinha que ser feito. E dali eu percebi que vender, assim, era o que eu tinha que fazer, sabe? Eu entendi que vender poderia me levar a resultados diferentes. Às vezes as pessoas pensam que é só pela questão da sobrevivência. Eu já vi algumas pessoas que, é para sobreviver. Não, mas eu acho que vender é para que possa te levar para resultados diferentes, né? Porque sobreviver tem diversas profissões por aí. Eu vejo tantas profissões em que a pessoa trabalha para sobreviver. Eu acho que quem vende primordialmente é uma pessoa que está pensando num futuro diferente, sabe? É uma visão muito minha. Eu acho que vender é uma coisa que quem vende porque quer tem uma visão de futuro diferente. Não, que massa, Renato. E essa questão de você viver a sua vida só por uma questão de sobrevivência, né? A nossa vida é única, a gente não vai ter uma outra, né? Então, se nós temos essa única passagem aqui por este mundo, ou por que não fazer algo diferente, ter uma condição melhor, não ser uma pessoa que está dentro da média, e sim acima da média? Porque quanto mais você faz coisas diferentes, mais você tem resultado, e vendas é uma das poucas profissões que você pode fazer o salário que você quiser sem você precisar pedir aumento para o seu patrão, né? Se você é comissionado, você tem uma carteira de clientes para atuar, o céu é o limite, você não tem um limite de quanto você pode ganhar, né? E aí, Renato, dói no coração a gente ver exemplos de bons vendedores
que têm uma condição de ganhar 2, 3, 4 vezes mais e estão acomodados. E, gente, não tem nada demais você querer ganhar mais. Você vai dar uma condição melhor para você, para sua família, você pode ajudar mais pessoas, né? Então, mesmo que você fale, eu não quero ter muito dinheiro lá na frente, tá bom, mas se você tem uma condição melhor, olha quanta gente você pode ajudar aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Enfim, receita gera oportunidades para muita gente, né? E bem Verdade, legal. Já começamos já com lição de vida aqui, hein, Renato? verdade. E assim, é uma coisa que eu sempre coloco para todas as equipes que eu trabalho. Acho que a obrigação que a gente tem de vida, Ricardo, é sair do ponto A para o B, né? É. Porque eu vê muito assim a questão no Instagram, redes sociais e é claro, tem diversas pessoas no Brasil e no mundo com muito sucesso em que acaba talvez iludindo um pouco de forma geral as pessoas. E as pessoas acham que sucesso só é quando você está andando no iate ou viajando, digamos, para países de alto padrão, o que não é verdade. Sucesso é você sair do ponto A para o ponto B. Qual que é o ponto B? É você mesmo que determina. Qual que é o seu ponto B? Isso é o que importa de verdade, sabe? Aonde você quer chegar? Pode ser no iate, não tem problema. E que bom que você sonha com o mais alto padrão, digamos, financeiro possível. Mas o que importa é o seu ponto B, porque às vezes uma pessoa que está assistindo a gente agora, Ricardo, o ponto B dela pode ser uma geladeira cheia, Uhum. pagar as contas dela no final do mês, ou de uma outra pessoa pode ter uma mansão num bairro de alto padrão da sua cidade, não importa. A questão é você identificar qual é o seu ponto B, aonde você quer chegar. Exatamente, e tudo isso tem a ver com propósito, tem a ver com metas, com se desafiar, né? Imagina o seguinte, cara, você bateu a meta esse mês. Mês que vem, eu quero bater essa meta desse mês. E não necessariamente a meta da empresa. Cara, se coloque metas mais audaciosas, se desafie mais, porque quanto mais você se desafiar, quanto mais você é, querer alcançar melhores resultados, você vai realmente ser uma pessoa melhor. Você vai melhorando, nem que seja 1% aí por mês, né? Por ano, por mês, enfim. O importante é você nunca estar acomodado. Eu participei aí, a gente estava até conversando um pouco nos bastidores aí, eu participei do Powerhouse, né? Powerhouse, o evento lá com olha os feras, só tinha essa galera, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J e o Rick Chester, né? Só fera. E só fera. E o Caio Carneiro falou uma coisa que às vezes parece clichê, mas a gente tem que ouvir isso todo dia, cara. Vendedor tem que ter fome. Tem que ter fome de fechar aquela venda, ajudar aquele cliente e querer mais, porque nós temos essa oportunidade de fazer a receita que a gente quiser aí. Nos nossos resultados, né? Pô, cara, que legal. Você começou lá com seu pai, então você já começou como professor em casa, já, Renato? Sim, o professor em casa, dando aula todo dia de que venda podia levar a algum lugar, né? De que para que eu saísse do lugar, digamos assim, não me acomodasse com minhas metas, eu tinha que vender para não ser mais um, né? Mas não ser mais uma pessoa que está ali sem propósito, né? Como você disse, Aham. que está caminhando todo dia, está trabalhando todo dia só para pagar as contas no final do mês sem propósito. Então, assim, já aprendi de casa que para crescer eu tinha que ter uma meta e tinha que saber vender. Ah, que legal, cara. E do que você via lá, da forma com que o seu pai vendia, as coisas que ele te ensinava, o que que você achava que era bacana, assim, que você, quando você olhava, você falava, nossa, olha que legal isso. Tinha algumas coisas que o seu pai fazia, assim, que você achava bem interessante na época ou não? Olha, eu sempre compartilho isso. Eu digo que a gente não tinha técnica de venda, né? Mas tinha uma Uhum, questão fundamental, que era o objetivo, né? Meu pai, assim como todos os pais, tinha o objetivo a ser realizado, que era dar conforto para a família. uhum, uhum. Então, sempre é o que eu sempre falo para as equipes: qual o seu objetivo primeiro, né? Que é o que a gente está falando aqui, aonde você quer chegar. Então, estava muito claro para ele aonde tá. Para mim, talvez não, né? Para Aham. mim, eu estava ali participando, mas para o meu pai estava claro qual era o objetivo dele. Podia não ser o iate, mas ele sabia que tinha um objetivo a ser cumprido.
Então, assim, independente da forma que acontecesse, as técnicas acabavam vindo naturalmente, né? O dia a dia com o cliente, como lidar com o cliente dele, como dialogar com o cliente, ele transferiu isso um pouco para mim e para os meus irmãos, tá? Todos os irmãos acabaram participando, né, um pouquinho. Ah, os seus irmãos também participaram aí. Ah, O pai pôs sempre. todo mundo para trabalhar cedo, então. Pôs todo mundo para trabalhar cedo. Eu acho, olha, eu acho, na verdade, isso muito bom. Eu acho Sim. uma pena hoje em dia, assim, eu vejo muita gente dizendo que o adolescente não pode ele, ter um trabalho. Eu acho que desde que não prejudique os estudos são fundamentais, estudar é primordial. Eu acho super válido dar essa noção de responsabilidade para um adolescente, ali na faixa dos 14, 15 anos. Se puder ser com a família, é excelente, se não, hoje tem o menor aprendiz aí no mercado, que é muito legal. Acho super válido dar essa noção de responsabilidade para a pessoa. Não, que massa, cara. E olha, você tá me fazendo lembrar aí essa minha época de adolescência, tá? Uns 14, 13, entre 12 e 14 anos aí, não me recordo bem exatamente qual data, mas eu já vendi amendoim no estádio de futebol. Né? Sabe, ó, os meninos que iam com isopor vendendo pacotinho de amendoim, eu fazia isso aí. A minha mãe, ela mora até hoje atrás do cemitério, então ela não tem vizinho de frente. A frente é o muro do cemitério, né? Então, todo 1º de novembro, finados, cara, o que que eu fazia, Renato? Eu comprava vela no supermercado, pacotinho de velas, né? Se eu não me engano, vem 8 velas, se eu não me engano, ali dentro do pacotinho, né? Ou 6, não tenho certeza. Aí eu lembro que eu ia, sentava lá na esquina e eu vendia a vela, né? E aí eu lembro que era assim, aqui na minha cidade, Limeira, interior de São Paulo, tinham 2 túmulos bem famosos que as pessoas visitavam e colocavam ali as velas, né? Um era de um combatente da Guerra de 1932, a Guerra de São Paulo. E o outro era o Dr. Veloso, que foi um médico muito conhecido antigamente aqui na cidade, né? Então as pessoas compravam vela para levar para os entes queridos e também para colocar nesses 2 túmulos, né? E eu fazia a conta de quantos, para eles colocarem 2 velas em cada um. E eu fazia um pacote assim, olha, como você pode pôr 2 velas no túmulo tal, e mais para os seus entes queridos, então por que que você não leva 2 pacotes, aí eu te dou um desconto? Cara, eu já começava nessa época fazer esse tipo de negociação. Eu lembro que eu trocava as peças da minha bicicleta, eu comprava boné nessa época, sempre de dinheiro para minha mãe, cara, porque a gente já ia vendendo, já ia se virando, né? E, pô, Legal. e aí a gente vai aprendendo bastante nisso, cara. Legal, e olha como é legal você ter tido essa oportunidade assim, quando era adolescente, a pessoa que te transforma hoje, né? O que Uhum, te deixa, a noção de responsabilidade que traz pra gente, né? E que bom uhum. que o nosso primeiro caminho, digamos assim, foi na vendas, né? Melhor ainda. E cara, eu já olhei carro na rua lá na época do cemitério, lá do Finados, enfim, a gente ia se virando aí para poder conseguir ter um dinheirinho, afinal a gente veio de família simples também, né? E não tinha condição sobrando. E, cara, tudo isso, queira ou não, é o que você falou. Você faz isso na sua adolescência, e isso você leva para a vida inteira. Porque é o que você falou, você começa a se virar, você começa a ter responsabilidade, você começa a conquistar o seu dinheirinho ali, pouquinho, mas aquele pouquinho pra gente vale muito. Você poder ir sei lá, ir numa lanchonete e falar, ó, me dá uma Coca-Cola, por exemplo, adolescente toma muito Coca-Cola, hoje eu não tomo mais, mas antigamente, né? E você pagar com o seu dinheirinho ali, cara, isso daí era muito legal. Você saía de lá assim, pisando nas nuvens de felicidade, né? Me Isso aí. achava o adulto, o adulto, o É, é. cara nas festinhas assim dos adolescentes, né? Era muito bom, realmente faz muita diferença. Muito legal, cara. Pô, e aí, você teve essa experiência aí no começo lá com seu pai, que bacana. E como é que você entrou no mundo de tecnologia, para vendas de tecnologia aí? Olha, foi até coincidência, uma história engraçada, porque o primeiro, digamos assim, depois de ter atuado ali na adolescência com meu pai, a primeira área de atuação assim CLT não foi nem tecnologia e nem, digamos assim, diretamente vendas. Eu comecei a trabalhar
negociando assim processos judiciais ou recuperação de valores. O que para muita gente pode não parecer venda, mas é muito venda. Tudo que você tem que convencer alguém a realizar, em muitos casos, a pessoa, inclusive, já tendo o serviço recebido ou o produto, ou no caso que eu negociava, eram processos contra uma instituição financeira, olha, é uma venda e tanto. E eu percebi, num caso bem específico, se eu puder cotar, Ricardo, Claro. numa oportunidade, olha, aquela mesma questão, sempre empresas médias para pequenas, né? Porque é onde está a maior parte das oportunidades. As pessoas têm que enxergar isso. E aquelas empresas que não davam treinamento, né? Só contratava ali por prateleira. Você ia bem no processo seletivo, senta aí e negocia. E nisso eu fui parar numa empresa dessas, representava um banco, um escritório, e eu, no decorrer ali, negociando bastante, recuperando bastante processos, teve um caso específico, um cliente, um advogado, né, que a gente negociava com advogados, que ele já tinha ganho quase 100 mil reais ali de processo contra o banco. E, sabe, no decorrer negociando, levei algumas semanas negociando com esse advogado. Eu tinha ali um orçamento disponível para que ele encerrasse o processo, né? E o advogado acabou aceitando 6 mil reais. E ele já tinha ganho em primeira instância ali 100 mil, então ele tinha muito do que fazer ali. E foi ali que eu percebi assim, por mais que eu já tivesse vendido com o meu pai quando eu era mais novo, foi nessa hora que me deu start assim, olha, eu acho que eu tenho potencial para isso. Se eu buscar aprendizado, se eu buscar informação, se eu procurar quem sabe fazer, eu posso me sair melhor. E foi a partir dali que eu comecei a perturbar todas as pessoas da empresa que tinham mais experiência, ou procurar na internet. Graças a Deus a gente tem o YouTube há um tempo, né, que também me ajudou muito com muita informação quando faltava nas empresas. E eu percebi, eu tenho que trabalhar negociando, tenho que trabalhar vendendo, é onde eu vou, digamos, dar um salto na carreira, um salto de vida. E com o tempo, no decorrer do tempo, eu fui parar numa empresa de treinamentos de tecnologia avançada. E foi dali que eu percebi assim, aí foi um segundo insight na carreira. Não, mais do que só vender, eu tenho que trabalhar com tecnologia. É o futuro, é onde está o mercado de trabalho, é onde estão as oportunidades. E, olha, a primeira oportunidade de trabalhar com tecnologia, também engraçado de novo, porque eu não tinha muito conhecimento de tecnologia. Eu sou muito curioso, isso eu sou muito curioso, mas eu tinha a base de vendas e marketing, não de tecnologia. Então, eu fico feliz que a empresa acreditou no meu trabalho, para inclusive coordenar assim esse trabalho na empresa, só tendo a base de vendas. Eu aprendi tudo tecnologia ali para que não só pudesse vender, mas também orientar outras pessoas. Então, assim, foi uma época em que eu aprendi muito, principalmente no começo. E se eu puder deixar uma sugestão para quem está assistindo a gente, seja curioso, busque aprender, diariamente. Não tem nada como aprender, você carrega para sempre. Dinheiro vem e vai, você vai ganhar, vai perder, mas o que você aprende, ninguém te tira, é para o resto da vida. E você vai dar o próximo passo pelo que você ainda não sabe. É curioso falar isso, mas se eu estou aqui, se nós estamos até aqui, se a sua carreira te levou até aqui, não é pelo que você sabe, mas é pelo que você ainda não sabe. Se você soubesse, você tinha avançado mais. Se você soubesse mais, você tinha avançado mais. Então, você que está aí, eu estou com 34, né? Sou quase ex-jovem já, uma expressão que o Ricardo usou comigo outro dia. Sou quase um ex-jovem, mas 20, 25, 30, 40, 50, 10, não importa. Busca aprender todo dia, gente. Todo dia você tem a oportunidade de aprender e aprender com alguém que já fez. Se eu sento aqui com o Ricardo, eu vou aprender muito com o Ricardo, vou aprender muito com você. Todo mundo tem alguma coisa boa que possa me ensinar. Todo ser humano tem algo de bom que eu possa aprender. Todo mundo. Então, busca sempre aprender. Cara, o aprendizado é a base de tudo, né?
A gente vê o pessoal falando assim, eu não tenho tempo para ler, né? Poxa, mas você não tem tempo para ler uma página? Eu falo assim nos meus treinamentos, Renato. Eu aposto que se eu olhar o seu celular e abrir ali o histórico de uso, no mínimo 40 minutos, 1 hora por dia, você passa acessando coisas aí no celular, no mínimo. A média do brasileiro, se eu não me engano, são 4 horas por dia, a média do brasileiro. Então, quando a pessoa fala que ela não tem tempo para ler, quem quer faz. Cara, se você acorda às 6, acorda às 5h30. Renato, eu acordo 5 horas da manhã todos os dias. Por quê? Porque eu faço meu café, eu leio pelo menos 30 minutos e eu vou fazer aí atividade física. É a minha rotina de manhã. E depois tem que andar com o Jeep, pessoal. O Jeep é o meu cachorro, tá? Não é o carro Jeep. Então, assim, cara, quem quer faz. Quem não quer, dá uma desculpa. E se você não tem o hábito de você ler todos os dias, você fica mais distante daquele objetivo. Quando você lê, você se aproxima mais ali do seu objetivo, né? E um ponto importante que o Renato falou, a curiosidade, né? O vendedor tem que ser curioso. Porque se você não for curioso, você não vai descobrir qual é a necessidade real daquele cliente, ou por que que ele precisa disso, ou, pior ainda, por que que ele não está enxergando que ele precisa disso? Esse é o maior desafio de vendas. O maior desafio de vendas se chama objeção. Objeção é quando o cara fala, não, Renato, solução de TI, eu já tenho aqui na minha empresa, muito obrigado. Só que o cara tem, só que está tudo amarrado com arame, tá escorado ali com um pedaço de pau, o negócio tá todo zoado, mas ele acha que é daquele jeito e tá tudo bem. Ele não sabe, igual você falou, a pessoa não sabe que ela pode estar melhor. E aí, quando você é curioso, você consegue ter um discurso que você vai fazer esse cara enxergar aquilo que ele não está enxergando. E a partir daí, pim, o cara fala, opa, peraí, você está me dizendo então que você tem uma solução que pode me ajudar a fazer isso, a fazer isso, a fazer isso, a fazer isso. Eu não vou mais precisar gastar tempo com isso, gastar dinheiro com isso, ter um monte de gente. Você está me dizendo isso? Uma coisa que eu não sabia, cara, eu quero ver. Esse é o desafio do vendedor no início da jornada de compra do cliente. Porque é muito difícil hoje, Renato, você vender uma solução que ninguém tem. A não ser que você seja aí o Elon Musk que está criando coisas totalmente fora da caixa, né? Foguete que dá ré, carro elétrico, Sim. enfim, né? Mas sempre quando você for vender alguma coisa para alguém, 99% dos seus clientes já vão ter uma solução. Mesmo que seja um papel que ele anota. Para ele, aquilo é um jeito que ele resolve as coisas, né? Então, a curiosidade é um dos principais skills, não vamos falar inglês, uma das principais habilidades aí que o vendedor precisa ter. Isso nós estamos falando de soft skill, habilidade emocional. Curiosidade é habilidade emocional. Não é Sim. habilidade técnica, ferramenta e tal, né? Cara, olha quanto ponto importante nesse nosso bate-papo aqui, né, Renato? Eu só queria ouvir uma história de vendas, mas olha quanta coisa boa surgindo aí, né? Sim, e assim, até se puder acrescentar 2 pontos do que o Ricardo falou, que olha, que hoje a galera fica o dia inteiro nas redes sociais, né? Perde boa parte do tempo. Eu sempre compartilho com as equipes assim que, olha, mesmo você na rede social, você tem condições de aprender. Olha o que o YouTube está te entregando hoje em dia, mesmo se você vê hoje TikTok, Reels do Instagram, existem muitas pessoas gerando conteúdos pequenos, mas conteúdos que vão te agregar muito valor. Uhum. Não conteúdos em que vão só te fazer dar uma risada. Não que o lazer não seja importante, o lazer Claro, é claro. fundamental. Mas se você tirar uma parte do seu tempo para assistir ali alguns TikToks, alguns reels de pessoas que possam te entregar valor, e tem muita gente entregando valor dessa Uhum. forma. Uhum. Acompanhe, você vai buscar. E se você está começando a vender, né, o que o Ricardo estava falando do agregar valor ali, de trazer valor e que normalmente o seu cliente, principalmente se você está trabalhando ali no setor de tecnologia, esse cliente já, é verdade, já vai ter a solução. Então, se você está começando a vender
E assim como eu comecei a vender tecnologia lá no meu começo, eu sabia vender, mas não tinha tecnologia. Seja curioso de entender a dor ou o Uhum, prazer do seu cliente. uhum. O ser humano, por mais que você esteja ali atendendo uma empresa, é um ser humano, é uma pessoa que vai decidir, algumas pessoas irão decidir. Então, assim, as pessoas se movem pelo prazer ou pela dor. Uhum. Normalmente a dor é até mais forte para mover essa Sim. pessoa. Uhum. Então, seja uma pessoa curiosa de entender o que o seu produto pode agregar de prazer ou tirar dor do seu cliente. Quais as dores? Pode ser que um prejuízo, é, o CRM que a pessoa utiliza não está entregando os números adequados, uma empresa de logística às vezes está atrasando a entrega por falta de um software adequado, uma empresa de e-commerce não está conseguindo ali ter os dados adequados do seu site, da sua venda. Então, assim, Uhum. seja um curioso sobre o seu produto, que prazer ou que dor ele pode agregar para o seu cliente. Não, total. E, Renato, a gente tem feito aí bastante processo de construção de processo de vendas nas empresas, construção de processo de prospecção, e eu tenho percebido muito fortemente que a partir desse ano as coisas precisam mudar, porque tá virando uma bolha. Os discursos estão muito parecidos, a forma de você vender está muito parecida. E o que vai chamar muita atenção, pessoal, isso daqui, ó, anota isso. Não é você mostrar para o cliente o que você resolve de dor, apenas. É como. Deixa eu mostrar um exemplo para você, Sim. Renato. 2019, a gente criou o CNPJ da Resultado Memorável final de 2018, começamos a atuar 2019. Aí nós pusemos um software aqui de ERP. E nós utilizamos um banco, esses bancos digitais. E aí não existia a integração do banco digital com o ERP. E aí o que acontece? Toda vez que a gente ia emitir um boleto, a gente tinha que fazer o boleto lá no sistema do banco digital e emitir a nota dentro do nosso sistema ERP. Não estavam conectados esse processo. E aí, eu lembro que é, uma gerente do Itaú, do Banco Itaú, virou e falou assim: que sistema você usa? ERP. Eu falei, eu uso o OMI, né? A gente usa o OMI até hoje. Poxa, e você não usa o Banco Itaú? Não. Então você faz o seu processo de geração dos boletos manualmente? Isso. Aí ela veio com como? Ah, então você tem que fazer isso no sistema RP, depois você tem que ir lá no banco, cadastrar de novo, fazer isso. Ela começou a contar o como eu fazia. E aquilo eu comecei a ver no jeito dela falar o meu dia a dia, o meu sofrimento sendo narrado ali por ela naquele momento. Aí eu comecei a pensar, cara, eu faço tudo isso mesmo. Eu não, né? A Renata, minha esposa aqui do financeiro. No começo eu ajudava, mas depois ela tocou essa área. Ela faz isso todo mês. Aí a gerente do Itaú me vira e fala o seguinte: você sabia que nós temos a integração com o RPOMI? Que você aperta em um botão, ele já gera todos os boletos lá para o banco e você não precisa se preocupar com mais nada. Renato, como ela contou o como, ela podia falar assim, ó, eu posso reduzir o seu tempo de geração de boleto. Ela podia falar, isso daí é a dor que resolve. Ó, eu posso reduzir o seu tempo de 1 hora para 1 minuto. Ah, beleza, talvez não chamasse tanta atenção, mas a hora que ela começou a contar o como eu fazia, e depois do A para o B, e depois o cenário de como seria apertando um botão, o como é o que fez a gente sair do banco digital, ir para o Banco Itaú e pagar ainda uma manutenção mensal que na época do banco digital eu não pagava. Mas por quê? Agregou tanto valor e tirou tanto trabalho, tirou tanto risco de gerar boleto errado, que o jeito que ela explicou como foi o que nos convenceu a mudar. Então, eu vejo cada vez mais, isso que você falou, você vai vender tecnologia,
Não basta só você saber mais de venda, você precisa conhecer de tecnologia. A gente falou isso lá no nosso bate-papo, lá no seu canal, lá no Profissão Mundo, né? Então, pessoal, para você ter resultados em vendas de tecnologia, você tem que entender muito sobre tecnologia e se aprofundar em como o cliente faz aquele processo que é difícil e mostrar para ele como isso se torna fácil com a sua solução. É assim que você vai chamar a atenção, porque falar assim, o nosso software reduz tal coisa, o nosso software automatiza tal coisa, isso aí o seu concorrente fala toda hora para ele. Não é, Renan? Perfeito, até assim, eu acho, não sei se casa bem o exemplo, Ricardo. Acho que essa questão de só falar da solução sem mostrar como, eu acho que quem está acompanhando a gente pode ter uma noção perfeita disso. Talvez você já tenha reparado no Instagram a quantidade de anúncios que a gente recebe agora, em que só está lá assim, vendendo um sonho, né? Aham. Vendendo uma solução incrível, em que quantas vezes você passa direto desse status? Nem olha, porque Uhum. aquilo não foi te apresentado, você não acredita que aquele anúncio passou pela experiência que você está passando, sabe? Que eu acho que é tudo que o Ricardo está compartilhando aqui. Quando ele foi no banco, provavelmente olha, ela realmente entendeu a experiência que eu estou passando, né, Ricardo? Acho É que isso foi aí. essa. É isso Ela aí. entendeu a minha experiência, não simplesmente está me dando uma solução, porque é a obrigação dela fazer. E se você não está compartilhando como para o seu cliente, ele está te olhando só como mais um vendedor. Ele está Aham. te olhando como uma pessoa que o único objetivo é tirar um dinheiro dele. Não está Uhum. te olhando como uma pessoa que pode ajudar realmente no dia a dia do Ricardo. O Ricardo só contratou aquele serviço porque ele olhou aquela profissional que ela entendeu a necessidade do Ricardo, sabe? Ela Uhum. entendeu o dia a dia. Poxa, eu acho, chega a dizer que o Ricardo imaginou ali na hora, às vezes bem rápido, que ela também passou pela mesma experiência no dia a dia dela. E por isso ele contratou. Então, se você que está trabalhando com venda, ou até falando sobre digital também, está fazendo um anúncio e está falando somente a solução para o seu cliente, você está gastando tempo, dinheiro, mas não está tendo retorno. Você precisa falar para o seu cliente como. Não, total. E, cara, e olha o que aconteceu. Eu não pagava nada. Eu não tinha custo. A gerente do banco, no papel de vendedora, porque gerente de banco é vendedor também, que eles têm meta para entregar os produtos. Cara, ela fez um negócio incrível. Ela conseguiu fazer uma venda para uma pessoa que já tinha uma solução e não pagava nada e agora vai começar a pagar. Então, essa é a maior prova que não é pelo dinheiro, não é pelo valor. Então, às vezes a gente fala, o cliente falou que está muito caro. É porque você não conseguiu mostrar para ele o como você vai ajudá-lo a chegar no resultado que ele tanto busca. Cara, é muito doido isso aí, né? A pessoa conseguir vender algo para alguém que não pagava nada para aquilo, né? Sim, e é o que eu sempre, assim, como eu sempre atuo com pessoas começando ali na área de vendas, Ricardo, eu sempre, você não está levantando as necessidades adequadas para apresentar como, né? Uhum, É, eu acho que é muito comum a gente no começo de carreira, ou porque o mercado não olha a profissão de vendas como uma profissão que deve ser instruída, né? uhum, Muitas vezes as empresas olham como uma pessoa tem que ser simpática, falante, e o que não é o caso. Não sei se vocês acompanham o canal do Ricardo e quem me acompanha também. Eu não sou uma pessoa falante, eu não sou uma. Eu chego a ser tímido às vezes. Então, assim, não é o meu perfil, mas eu acredito me sair muito bem na área de vendas, porque eu aprendi que eu tinha que, primordialmente, se você não sabe de muita coisa, entenda a necessidade do cliente para você apresentar a solução da melhor forma possível. Como essa uhum, solução deve ser apresentada, porque o seu cliente ele já recebeu N outras ligações, uhum. N outras propagandas falando sobre a solução para ele. E por que ele vai comprar de você, sabe? É isso aí. Porque ele vai comprar. Essa é uma grande questão que você precisa entender. Por que o meu cliente compra de mim e não de qualquer outra solução no mercado? Uhum, Porque eu entendi a necessidade, eu levantei qual era as necessidades, eu disse que tinha uma solução, mas não só a solução, eu apresentei para ele como a solução e que eu já tinha visto a experiência
do que ele estava passando, sabe? Eu te entendo, também passei por isso, mas olha o que eu percebi. Porque no fim das contas, o vendedor, ele precisa entender, de forma geral, que ele já foi cliente. E É. acho que esse é um grande, digamos, déficit, um grande erro, talvez, do mercado. Muitos vendedores, quando sentam ali naquela cadeira para vender, parece que o ser humano sai, fica só o vendedor. E ele tem que perceber que ele é um ser humano que ontem, ou talvez antes de iniciar o expediente dele, ele estava numa loja falando que algum produto estava caro para o É, vendedor, sabe? E ele, quando exatamente. recebe essa mesma informação ali sentado na cadeira de vendedor, ele tira o ser humano do lugar. Então, deixa o ser humano ali vendendo. Deixa o ser humano ali junto contigo, porque se ele ficar ali, você vai perceber a necessidade e vai entender que o cliente precisa mais do que uma solução, ele precisa entender como aquilo vai ajudar na vida dele. Nossa, muito massa, cara. Olha aí quanta lição bacana aí, já para o pessoal pegar esse conteúdo e já aplicar e começar isso, a colocar tudo isso em prática, né? Show de bola. Legal. Ô, Renato, e cara, e tem muita diferença entre vender para o Brasil, vender para Portugal, porque assim, existe muitas oportunidades em Portugal, eu tenho visto muitos brasileiros analisando isso, tendo vontade até de mudar para lá, né, para poder aí ter novas oportunidades. O que você vê como diferença entre esses dois países quando o assunto é vendas? É curioso falar assim que, de forma geral, o ser humano tem necessidades e precisa ser apresentado ao produto, às soluções, mas é claro que existe algumas diferenças assim de perfil, digamos assim. O português em relação ao brasileiro, até como curiosidade, pelo que eu tenho pesquisado, acho que é de forma geral, ele tende a ser mais assertivo no que fala, Uhum, e no que se propõe a fazer. É, a gente, aqui no Brasil, a gente tem mais, digamos, delicadeza em dizer não, né? É aham, comum, às vezes, o cliente não ter interesse nenhum, mas ele não ter a coragem de te dizer não ali. aham, E às vezes pode ser um processo que se arraste ali meses porque ele não quis te dar uma recusa. O português ele tende a ser mais assertivo, direto. direto, tende a horário estabelecido, né? Claro que em qualquer lugar do mundo o horário estabelecido é horário estabelecido, né? Mas eu te Uhum, digo que talvez em Portugal isso seja mais assertivo por parte do cliente. Se ele falou que uhum, vai te atender às 2h05, é às 2h05 que ele vai te atender e ponto. Então seja uhum, bastante assertivo. Mas, de forma geral, ele é um cliente como no Brasil, ele está querendo receber as soluções, ele quer ser apresentado da melhor forma possível a solução. Talvez, se você está vendendo tecnologia ou pretende trabalhar com tecnologia, de forma geral, talvez por tamanho de população ou não sei, por maior quantidade de cursos, de faculdades, o brasileiro tem mais questão com a tecnologia, né? A gente está mais próximo, digamos assim, do que de forma geral em Portugal. Então, muitas vezes você uhum, vai lidar ali quando for vender um software, por exemplo, para uma empresa média, pequena, às vezes você não vai ter uma pessoa técnica ali para entender como o software vai ajudar ela. aham, Então, entendi. assim, talvez você não, se você for extremamente técnico nessa venda, você possa atrapalhar um pouquinho o Hum, seu processo. E é o mesmo caso, né? A maior parte das empresas que buscam soluções são médias e pequenas. Isso é uma coisa que eu sempre coloco em todos os treinamentos, todos os lugares que eu falo. Fique atento às empresas médias e pequenas. E em Portugal também o cenário é bem parecido. Então não vai uhum, ter o gestor de TI, não vai ter o suporte técnico. Às vezes você vai falar diretamente ali com o proprietário e uhum. ele não entende de tecnologia, ele não tem esse entendimento. Então, se você começar a falar de linguagens de programação, não Já vai, era. já era, né? Ele vai achar que está falando grego para ele. Então, tente traduzir a sua linguagem técnica para alguém que não entende de muita coisa. Também existe um cenário também, Ricardo, que
Hoje, Portugal é um polo de tecnologia da Europa, né? Uhum, Por várias questões. Tem o menor salário mínimo da Europa. Então, muitas empresas de tecnologia, tanto de Portugal quanto do mundo, estão migrando, tanto da Europa quanto do mundo, estão migrando para Portugal. Então, hum, se você é vendedor e está buscando a oportunidade de vender tecnologia, tem experiência, tem esse know-how, é uma boa oportunidade, porque muitos dos vendedores hoje em Portugal são profissionais que trabalhavam com vendas, mas às vezes em outras áreas e já não uhum. estão afeitos mais a, digamos assim, buscar conhecimento em tecnologia. Então, talvez seja um profissional ali que não tem um conhecimento pleno. Super te recomendaria, se você tem experiência em vendas, olha com carinho o mercado português, é um mercado com muita oportunidade. Pô, que massa, cara. E isso daí são pontos extremamente importantes, porque você já tem que realmente mudar o seu discurso, mudar aí a sua forma de atuar de acordo com o público que você trabalha. Então, pessoal, olha só, hein? Não dá para vender para um cliente em Portugal da mesma forma que a gente vende aqui no Brasil, né? E se de repente se ele te falar não, tá tudo bem. Não vai achar que aquilo é pessoal, ficou magoado. Ai, meu Deus, que pessoa mal educada. Não, calma, eles são assim, são diretos. Querem, eles falam, não querem, eles vão te falar não e tá tudo bem, né? Pô, que massa, Renato, que legal, cara. Até um adendo assim importante, um ponto que o Ricardo colocou, realmente isso faz muita diferença, assim, não olhem pelo lado pessoal realmente. O Uhum, português tende a ser direto não só no não, mas mesmo assim nas colocações, nas perguntas e a gente acostumado aqui no Brasil vai parecer às vezes falta de educação, vai parecer que uhum, está sendo um pouco ignorante com você, não é o caso. Já vi uhum, alguns vendedores se perderem ali no caminho, discutindo com um cliente português, porque achou que ele estava sendo mal educado. E não é o caso. É realmente culturas diferentes. Se você está na busca, está disposto a vender para um país diferente, você tem que entender que existe uma cultura diferente ali. uhum. É. Então é importante. E, cara, a gente tem que respeitar a cultura de onde está o nosso cliente, né? Porque no final das contas, quem decide a venda é o cliente, né? É, o dinheiro está no bolso dele, não está no nosso, né? Então a gente tem que moldar totalmente aí para ele. Pô, que legal, cara. E Renato, papo muito bom, cara. Dá vontade da gente Legal. ficar aí horas e horas, né? Mas como a gente tem aí o nosso tempo também, então eu queria ver. Qual é a história de vendas que você trouxe aqui para a galera, para o pessoal que está nos assistindo no YouTube, no Spotify também, que eu tenho certeza que toda essa galera estamos muito curiosos aí para conhecer essa sua história. Legal, legal. Eu agradeço. Achar que o bate-papo tá legal. Que bom, realmente tá bem legal essa conversa. Olha, eu tenho uma história assim, recente, um tanto curiosa. Eu já estava numa posição de gestor ali de um time, né? O que não Aham, deixa de ser um vendedor. sim. Uma coisa que eu sempre deixo a mensagem para todo mundo que em treinamentos, olha, o gestor é um vendedor que já vendeu ali na ponta, hoje está vendendo uma ideia, está inspirando pessoas. Então, assim, o sucesso deixa rastros, é uma frase Uhum, clichê, mas é verdade. Quando eu era, digamos, o vendedor ali da ponta, eu me inspirava muito em quem estava do meu lado. Não importa o quanto você ache que o seu gestor é chato, não tem capacidade de alguma coisa, ele está numa posição que em algum momento você almeja a posição. Então, alguma coisa essa pessoa tem para te explicar. Mas, assim, a história é na pandemia, logo no começo, quando iniciou lá em março de 2019, né? Agora, né? Parece até que já faz tanto tempo, né? Há foi tanto tempo aí. 2020, né? 2020, É, verdade. aham. 2020. Quando começou a questão da Covid a ficar mais forte assim aqui no Brasil, triste, mas era uma época difícil, acho que para todo mundo que trabalhava em qualquer área, mas área de vendas, principalmente tecnologia ou o produto que não seja necessidade básica, né? Acho que Uhum, na época, antes, muita gente não enxergava o potencial. Acho que todo mundo pensava, todo mundo vai comprar feijão e arroz e o restante vai ficar de fora.
o que acabou se desenhando diferente, né? Claro que necessidade básica foi importante, mas a tecnologia foi mais necessária ainda nesse período. Uhum. E na empresa que eu atuava, basicamente era uma empresa física, né? Por mais que Uhum. fosse de tecnologia, certificações de TI, era uma empresa física. E quando a gente tentou manter ali o trabalho presencial o maior tempo possível, mas em algum momento realmente não dava mais, não tinha condições. E quando o diretor da empresa, numa reunião comigo, acabou me sinalizando, Renato, a gente, infelizmente, vamos ter que encerrar as atividades da empresa indefinidamente. E olha, triste dizer, mas foi o que aconteceu com muita empresa. Uhum. Encerraram as atividades por falta, assim, às vezes, de um planejamento. E triste também dizer que muitas dessas empresas que interromperam a atividade não voltaram. É Uhum. também triste dizer, não só profissionais perderam o emprego, mas empresas não voltaram. E se empresas não voltam, muita gente deixou de perder o emprego ali nessa oportunidade. Então, aí, o planejamento era interromper e ver quando daria para voltar. Uhum. Sabe, deu um insight ali na hora. Olha, a gente não precisa parar e interromper a empresa, a gente é uma empresa de tecnologia. Então, eu entreguei um planejamento que eu já estava imaginando de como a gente poderia todo mundo atuar remotamente para a empresa. Pode parecer, desculpa, até óbvio essa questão de atuar home office, mas você se surpreenderia com a quantidade de empresas que não tinham noção de como atuar home office, A que não maioria. tinha a maioria, A maioria. que Naquela época, a mesmo maioria. mesmo empresas que se diziam de tecnologia, tá? Aham. Mesmo empresas que se diziam de tecnologia, não tinham a noção nem de estrutura, nem de como gerenciar esse trabalho. Uhum. Não tinha a Uhum. mínima noção. Eu via cada loucura no mercado aí de pessoas, do que era feito com o trabalho das pessoas em casa. Mas ok, conseguimos entregar ali um planejamento, montar um trabalho de software para que toda a equipe, tanto marketing, administrativo e vendas, trabalhasse remotamente. E a partir daí, como que a gente ia fazer? Todos os nossos clientes eram presenciais, né? Então eu comecei a enxergar o mercado português também. Uhum. Mercado português, angolano, moçambicano. E claro, também muito Brasil nacionalmente, porque o Brasil está muito à frente em tecnologia de muitos países, tá? A Uhum. gente tem essa mania de vira-lata, mas a gente é muito à frente. Te digo que em língua portuguesa, principalmente, a gente é o país líder desse mercado. Uhum. Então a gente começou a criar ações de marketing e eu, inclusive, apesar de, como disse, inicialmente eu não era da tecnologia, mas ajudei a equipe docente a criar ali formatos de como esse aluno poderia assistir esse curso de tecnologia remotamente, sabe? Uhum. E quais as estratégias a gente deveria fazer para gerenciar time remotamente. E e te digo que ao término, assim, não ao término, né, mas quando houve a oportunidade de a gente voltar presencialmente para a empresa, para atuar presencialmente, todas as ações de marketing, todas as atividades de remoto da empresa, toda a abrangência que a gente acabou tendo, né, de levar o nosso produto a públicos diferentes, quando a gente voltou presencialmente, a gente teve a oportunidade de se manter no mercado, o que era Uhum. incrível numa época em que a empresa estava acabando, a gente conseguiu manter todas as oportunidades. E melhor ainda, quando a gente voltou presencialmente, a gente conseguiu aumentar o número de oportunidades, porque diferente de antes da pandemia, em que a gente tinha aquele mercado presencial, a gente criou um mercado online muito grande. Uhum. Uhum. Então, assim, eu conto, pode não parecer diretamente uma história de vendas, mas é uma história que eu muito me orgulho, porque durante todo o processo ali, o meu pensamento primordial, tanto para mim quanto para o time, era que a gente tinha que fazer o melhor porque a gente tinha que manter a oportunidade das pessoas, sabe? Uhum. Eu, Uhum. e durante, por exemplo, a pandemia, eu acho que vendas foi fundamental porque às vezes a gente não tem a noção da importância do nosso trabalho. Você que é vendedor, você Uhum. mantém o trabalho da tia do cafezinho, você mantém o profissional da pessoa que está ali na recepção.
E quando houve a pandemia em que esses profissionais ficaram impossibilitados de trabalhar, vendedor, foi você que ajudou nesse processo. Foi você que ajudou a criar uma solução para esse processo, sabe? Ajudou a encontrar um meio de a tia do cafezinho, quando voltou a pandemia, ela continuou trabalhando. E isso, para mim, foi legal ganhar dinheiro, a tecnologia cresceu. Se você não está vendendo tecnologia, a pandemia te mostrou isso mais claro do que nunca. Uhum. Mas eu acho que eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de não só manter as vagas da empresa, como a volta também. Acho que isso é primordial para quem trabalha gerando vendas. Você gera oportunidade. Se tiver isso Cara, claro na cabeça, você gera oportunidade. e vou te falar uma coisa, hein? Que baita história de vendas. Porque se todo mundo que atuasse na área comercial trouxesse uma ideia num momento de crise para poder salvar a situação ali da empresa, muitas empresas talvez não teriam encerrado aí, né? O que você fez, cara, você trouxe uma ideia, uma solução para que a empresa estava pensando em parar naquele momento, né? E aí você não desistiu, trouxe um plano que é muito melhor, em vez de ficar reclamando, e agora, tal, não, cara, vamos fazer isso, 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 vamos botar para rodar, e pelo contrário, a empresa cresceu muito na pandemia. Então, pessoal, olha que história de vendas aí o Renato trouxe, né? É interessante a gente entender o contexto como um todo e não só a história em si, né? Então, só isso já valeu muito esse nosso bate-papo hoje, essa visão de você não pensar no problema e sim pensar na solução, não ficar reclamando e sim ser a pessoa que vai lá fazer literalmente ali a mudança. E não é porque às vezes você atua em vendas que você não pode trazer uma ideia interessante para ajudar no crescimento da empresa e até mesmo na sobrevivência da empresa, que foi o caso que você passou, Renato. Cara, que legal, parabéns aí, porque com certeza essa atitude aí salvou muitos empregos aí nesse momento, né? Não, eu fico feliz, agradeço, mas. E foi um projeto do time, né? Que Aham, bom que todo o time acreditou no projeto, quem geria, os proprietários da empresa também acreditaram, né? Não basta. Uma coisa importante, nunca é a gente sozinho, né? é isso Sempre aí. é você ter. Por isso que eu digo que eu vejo muitos gestores de áreas comerciais ou de marketing que às vezes não sabem vender para o Uhum, próprio time. Então, assim, é, às vezes você tem a melhor ideia do mundo, mas se você não vende da forma adequada para o seu time também, que é o que aquilo pode agregar, qual o propósito daquilo, sabe? Até brincava com a equipe durante esse processo assim de pandemia. Todo dia, acho que quando a gente voltou, eles, pô, não aguentava mais, Renato. Todo dia eu falava, olha, é pelo trabalho das pessoas, sabe? aham, É pelo trabalho. Se a gente não fizer, pessoas vão deixar de trabalhar, é pessoas isso vão aí. deixar de ter emprego, sabe? Todo dia tinha uma reunião no primeiro horário, a famosa matinal, né? Aham, Ah, se a gente não fizer hoje, pessoas vão deixar de trabalhar, sabe? que E, massa, e, cara. e todos acreditando, claro, no planejamento. E claro que foi difícil, foi complexo. Eu super entendo pessoas que no caminho, infelizmente, acabaram não tendo força. E olha, Ricardo, era um momento muito difícil, né? Sim, momento de guerra, cara. Pandemia foi momento de guerra. Ninguém sabia exatamente o que É, era o futuro, ninguém sabia o que era amanhã. E imagina a gente ter que ter ali a força para é, vender. Por isso, então, assim, eu fico me repetindo isso. O gestor tem que vender bem o projeto para a equipe. Não é isso aí. basta ter a parte técnica ali para vender para o cliente. Você precisa fazer o seu time acreditar, sabe? Seu time Uhum. precisa acreditar o tempo todo e entender qual que é o propósito daquilo para a empresa e para você e para ele mesmo. Qual, Exatamente, exatamente. qual que é o propósito daquele trabalho, daquele momento para a empresa? Isso tem que estar claro para a equipe. E individualmente, você sabe qual que é o seu propósito fazendo isso aqui hoje? Uhum. Aonde você quer chegar? O que você espera no final desse ciclo, desse mês, desse ano, dessa experiência aqui? Então, assim, isso tem que estar muito claro.
Cara, é o senso de pertencimento, né? Você fazer parte do todo e tá totalmente alinhado com os objetivos da empresa e com os seus objetivos também. Cara, uau, que massa demais aí, Renato. Legal. Foi muito bom mesmo esse nosso bate-papo aí, cara. Eu adoro esses nossos episódios aí do História de Vendas, porque, gente, isso aqui não tem roteiro, não tem script. Lá no canal do Renato, cara, tudo organizado, roteiro, tudo certinho. Aqui a gente vira um bate-papo entre amigos, né? Legal. E, cara, muito legal. Vai surgindo várias ideias e a gente vai trazendo bastante coisa aí para compartilhar com vocês. Você que esteve aí nos assistindo no YouTube, espero que você tenha gostado, no Spotify também. E agradeço demais por você estar aí nos assistindo nesse nosso bate-papo. Obrigado demais, pessoal. Renato, obrigado mais uma vez aí por você ter aceito aí o nosso convite. E deixa aí os seus contatos para a galera que quiser te acompanhar, quiser te seguir e trocar uma ideia com você também. Poxa, eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade, o espaço de conversar, compartilhar experiências. Se você quiser me seguir, o meu Instagram é renatolopes.pro e o meu canal, se você quiser acompanhar lá, ó, dicas sobre vendas, marketing, treinamentos, né? Renato Lopes, vendas e marketing, e o podcast Profissão Mundo, que inclusive tem lá a presença do Ricardo. Super recomendo acompanhar o episódio do Ricardo, muita informação. Sei que você acompanha já ele aqui de sempre aqui do canal, mas se puder dar uma passadinha lá, podcast Profissão Mundo, tá? E demais eu agradeço muito aqui o espaço, agradeço a oportunidade, fico super feliz, adoro compartilhar experiências, por isso que eu criei lá o podcast, a ideia é compartilhar experiências para que quem estiver assistindo possa ter um bom insight, possa ter boas metas, possa ajudar ali no processo de crescimento. Show de bola, cara. Valeu demais. Pessoal, obrigado a todos aí. Nos vemos então no nosso próximo episódio. Valeu, tchau, 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 até tchau. mais.